Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do Lounge TRT. Hoje, recebendo um convidado para lá de especial aqui no nosso estúdio, o professor Jorge, mas como a gente está acostumado a chamar de professor Jorginho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Olá a todos. Mais carinhosamente, Jorginho. Foi assim que meus alunos me apelidaram ao longo da minha trajetória. Que delícia. Professor, então a gente vem para poder falar da vida do professor, como é esse dia a dia. A gente sabe que o senhor é especialista aí quando a gente está falando de Enem, o Enem está chegando, várias pessoas assim realmente de olho naquilo que vai cair no Enem, dicas do Enem, a gente vai falar sobre isso aqui hoje no Lounge. Vamos falar do dia a dia do professor, como é o dia a dia em si. Eu sabia que eu sempre quis ser professora na vida. Verdade. Sempre quis. Eu acho que o professor, todo bom começo tem um bom professor, porque tem o bom profissional, o bom médico, o bom locutor, o bom engenheiro, tem o professor. E o professor faz parte, né, de todas as profissões. Todos eles passaram pelo professor, pela sala de aula. Eu acho que é extremamente importante a gente reconhecer isso e entender a importância do professor dentro de sala de aula, desde o professor lá do primário até o professor do ensino médio, da faculdade. Então, todo bom começo, todo bom profissional tem um bom professor, teve um bom professor em sala de aula também. Eu acho que é uma profissão que entrega muito. Então, para a gente poder começar, professor Jorginho aqui no estúdio comigo, eu queria começar com uma pergunta sobre a sua trajetória, né? O que te motivou a escolher a docência, como caminho profissional? É isso que eu quero seguir como vida na minha profissão. Eu costumo dizer que a docência me sequestrou, a docência me pegou. Eu comecei a fazer ciências biológicas para trabalhar e trabalho até hoje com controle de pragas urbanas. Eu tenho uma empresa, chama Ícone Desinsetizadora. Ai, que legal. E depois, quando fui para o mestrado, eu comecei a dar aulas, né? Até para substituir o professor, faz parte daquele momento. E eu tive muitos elogios por parte dos colegas de mestrado, dos alunos. Você é professor? Você sempre foi professor? Falou, não, então por quê? Você está esperando o quê para começar? E aí eu comecei também, dando umas aulas e tal, e fui gostando. Então, a docência acabou me abraçando e está aí há 15 anos. E hoje continuo muito bem, minha área é dos pré-vestibulares, né? Enem, preparatório, enfim. E eu me apaixonei por essa área e continuo até hoje. O Dia dos Professores vem se aproximando. O que esse dia representa? Assim, eu sei que não era um sonho de infância, mas acabou acontecendo, a docência acabou te escolhendo. E o que esse dia representa para o senhor, né? O que ela desperta ali para quem está em sala de aula todos os dias, se doando e entregando conhecimento todos os dias? Como que é esse dia do professor para o senhor? O dia a dia também? O dia do professor, ele é muito emblemático pelo início da nossa conversa, né? O professor, ele dá origem, ele é a base de toda e qualquer profissão. Então, talvez é uma profissão das mais importantes, nós temos muitas, mas se você pensar como o professor é a base de toda e qualquer outra, então ele tem uma importância muito grande. O papel do professor é um papel muito emblemático, é um papel muito importante. Mas o dia a dia ele é muito cansativo, você tem que lidar ali com muitas pessoas, né? Desde os professores e as professoras que trabalham na base, como comigo já lá na ponta, né? Do final do ensino médio, no cursinho pré-vestibular, no momento que os alunos têm muita ansiedade daquela coisa, por onde eu vou, por que caminho eu vou, que curso eu vou fazer, ou se eu vou empreender ou não, então parte do professor naquele momento também trazer uma experiência da sua vida, da sua realidade, para conseguir direcioná-lo de uma boa parte, de uma melhor forma. Ele chega em casa muitas vezes pressionado pelos pais, você vai ter que seguir a linha da família. É isso. Todo mundo foi jornalista, você vai ter que ser. Todo mundo é médico, advogado, você vai ter que ser. Então o professor é aquele que, professor, eu não queria seguir a área da família, mas eu não posso falar isso em casa. Então o professor tem muito daquele psicólogo também, do lado afetivo. Então, ele é muito importante em todos os aspectos, desde a preparação da área, dos conhecimentos, mas também do outro lado de mostrar um caminho. Às vezes esse mostrar um caminho é um abraço, um afeto, um acolhimento que esse aluno precisa. Mas o momento, né, estamos em 2025, para o professor ele é muito complicado também. Logo depois da pandemia, enfim,
aulas online, então o aluno voltou dessa pandemia muito perdido. Então, acesso à informação, a inteligência artificial, a internet, o YouTube. Eu costumo dizer que o excesso de informação, ele não ajuda, ele atrapalha. Sim. Então, se você voltar lá atrás, onde os alunos, né, da nossa época, onde os alunos têm que ir na biblioteca e achar o livro, e ele custava achar uma informação. Quando ele achava, aquela informação era preciosa. Sim. Né? Até pelo tempo, pelo trabalho que ele levou para conseguir. Hoje tem muitas informações, então o excesso de informação ele causa o equívoco. E o professor ele age nesse papel de separar para o aluno, isso é verdade, isso não. A gente vive em épocas de fake news, muito fake news, né, professor? Isso. Agora, a gente falando aqui dos desafios, né, da profissão, mas também tem as recompensas, né, professor? Sim. Demais. Sim. O que mais te realiza ali no exercício como professor, do magistério? O que mais tem os desafios do dia a dia, mas no final do dia a gente fala, poxa vida, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena no sentido de ver o aluno realizando os seus sonhos. Por onde eu vou, eu encontro alunos. Um bom exemplo foi hoje aqui. Né? Nós chegamos aqui na equipe, tem o Gustavo, que está aqui nos assessorando. Ô, professor, tudo bem? Então, legal. assim, todos os lugares. Você vai no shopping, esse dia eu estava passando no shopping, encontrei 4 alunos na sequência. Aí todos eles querem fazer um registro, uma foto. Aí eu entrei para comprar numa loja, a mulher falou assim, você é famoso? Porque todo mundo tirou foto. Não sou. Você é um artista? Eu falei, não sou famoso nem um artista. Mas, consequentemente, encontrei vários alunos. Então, sempre que eles te encontram no lugar, mesmo muitos anos depois, você não lembra deles. Sim. Mas eles lembram de você. Com certeza. Esses dias, inclusive, eu encontrei aqui no Centro de Cuiabá. Eu fiz o meu ensino fundamental e parte do ensino médio em Rondônia. E tinha um professor de Cuiabá que deu aula de geografia há muitos anos. Poxa, faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Eu encontrei ele não lembrava de mim, mas assim, era como se eu estivesse reencontrando uma parte da minha infância. O professor significa isso, né? Sim. Porque é aquele cara que esteve ali com você o tempo todo. Professor, que legal te encontrar. Os alunos vêm com ele ficou carinho. meio assim, tipo, não tô entendendo. Se você vai... Eu fui fazer exame de rotina e o médico era minha aluna. Ela falou, professor, o senhor fica tranquilo que eu vou cuidar do senhor, o senhor não vai morrer. Eu falei, querida, eu vim aqui fazer exame de rotina. Eu tô bem, então fica tranquilo. Então, assim, todo aquele carinho, aquele afeto, a reciprocidade que você sente dos alunos é algo muito gratificante. É uma recompensa, né, É uma professor? recompensa valiosa. Bom, nós falamos da tecnologia. Nos últimos anos, a tecnologia transformou muitas profissões. Sim. A profissão do professor também. Com a educação não foi diferente. Como essas mudanças impactaram o seu trabalho como professor? Eu vejo como positivo. Existem alguns professores que falam, a tecnologia está atrapalhando. Não, eu nunca vou falar que a tecnologia atrapalha. Eu vou falar que você precisa usar a tecnologia como ferramenta. Sim. Uma ferramenta é maravilhosa. A partir do momento que você deixa a tecnologia fazer o seu trabalho, ou a partir do momento em que você entra no ChatGPT, tem aquelas informações e tem aquilo como verdade, como seu parâmetro, aí não. Aí te atrapalha. Existem muitas falhas, muitos sites. Hoje os alunos, às vezes eu estou dando aula, o aluno levanta, professor, mas eu vi uma outra informação. Fala, na onde? No TikTok. Aí eu, tá, e quem que era? É uma menina lá, blogueira. Quantos anos ela tem? 14. Mas a menina de 14 anos, talvez ela ainda não tenha maturidade, não estudou, não viu. Não é bem assim. Mas veja que isso serve para isso e aquilo. Mas para o que nós estamos falando, não. Então eles pesquisam. A primeira coisa que sai na internet, não existe para os alunos hoje qual é a fonte. É um artigo científico ou foi alguém que pegou um celular e gravou e colocou no TikTok? Então ensinar para o aluno a filtrar as informações. Mas a tecnologia precisa ser um parceiro, precisa ser um aliado. O que o professor hoje, o desafio do professor hoje com o aluno é ensinar ele como usar e saber que aquilo é um parâmetro.
É uma busca que você pode afunilar com outras e outras informações. Mas jamais de mim vai ter para um aluno. Não use a tecnologia, não use a inteligência artificial, não use o que próprio TikTok, o Instagram tem muitas coisas boas. Sim. Mas filtrar, ensinar a ele a ter um discernimento de aqui sim, aqui não. Agora, plataformas digitais, vídeos, redes sociais, quais dessas ferramentas, quais dessas tecnologias, professor, o senhor acabou incorporando no dia a dia para ajudar o seu desempenho como professor ali na sala de aula? Porque falar a linguagem do aluno também é importante, né, professor? E tempo, né? Talvez a aula normalmente tem 50 minutos. Em 50 minutos você não consegue passar todas as informações. Sim. Às vezes tem muitas perguntas, você se envolve e aquela aula que você planejou de acabar o assunto, você está no meio. E eu acho isso ótimo. Eu detesto como planejar a aula, chegar começo, meio e fim, ninguém perguntou nada, falar, isso aqui não está certo não. Tem que ter dúvidas e tudo mais. Então, o YouTube, as plataformas, eu gravo paródias de biologia, são as famosas paródias do professor Jorginho. Se você nunca viu, no canal do YouTube é Biologia com Jorginho, tem paródias, aí eu pego paródias da bactéria, paródia do vírus, paródia dos plateumintos, do nemateumintos. Então pega aquela música conhecida que ele sabe cantar e você canta. Eu costumo arrematar a minha aula com uma paródia. Eles saem dali cantando. Lá na prova, no Enem passado, caiu aquela. Não lembrava nada. Cantei a paródia, tinha a resposta na letra da paródia. Me salvou. Pronto. Tô realizado em saber que a música trouxe para ele o que ele ficou estudando e às vezes não lembrou, né? O Enem eu costumo falar que é uma prova de quem lembra mais no menor tempo, porque cai um monte de matérias. E não é o edital de um concurso em que vai cair isso aqui não, isso aqui sim, não. Vai cair tudo que você estudou a vida inteira. Quem que vai lembrar? Então, um estudo, uma videoaula, uma paródia, gera um aluno uma conexão, uma rede sináptica de chegar àquela informação, você faz, dando uma aula de biologia aqui, né? Muitas conexões de sinapses, que são aquela ligação entre os neurônios. E você faz uma sinapse apenas escutando o professor, você faz uma. Quando você estuda em casa, agora você tem duas. Quando você faz um resumo, você 3. Quando você lê e treina com exercícios, 4. Quando você canta uma paródia, 5. Você precisa percorrer um daqueles caminhos para chegar na informação. Então, fazer conexões sinápticas é a melhor forma de aprender e não só memorizar. O decoreba nunca funciona. Nunca funciona. Ele remete a algo chamado de fracas conexões sinápticas, mais famosa como deu branco. Deu branco, não lembro mais. Deu branco. O importante é realmente ter conhecimento de causa, né? Exatamente. Entender de fato. Agora, professor, a pandemia acabou acelerando a digitalização do ensino, né? O senhor acredita que esse processo trouxe avanços que vieram para ficar realmente aqui? Como que equilibrar esse uso da tecnologia com a presença também na sala de aula? Porque às vezes o aluno fica disperso. Agora que a gente está vendo aí o pessoal que não pode usar o celular, lei, né, e tudo isso. mais, né? Agora, como que faz esse equilíbrio aí, como professor, para poder manter esse aluno interessado ali no dia a dia? Exato. Você falou bem, a pandemia acelerou, e acelerar quando você está estudando não é legal. É um momento em que você senta, você tem que ter uma calma para ter um discernimento, para estudar. Ali você assistiu a aula do professor, você teve uma noção. Você precisa estudar para aprender. E o aluno sai dali com muitas informações, esse acelerou, na minha opinião, ele foi péssimo. Muitas informações te traz confusão, não te traz aprendizado. Então, muitas coisas você acaba... O aluno está hoje no celular, quais são os vídeos hoje do celular? Quanto tempo dura? 10, 15 segundos e você já rola para o próximo. 10, 15 segundos e você já rola para o próximo. Para estudar demanda tempo. Então, eu acho que a pandemia acelerou, e acelerar não é legal. O aluno precisa assistir sua aula de 50 minutos. Às vezes uma aula dupla. Como que você faz para um adolescente e um jovem ficar estudando? Aí você percebe que ele está assim, ó.
Aí ele tá assim na cadeira, ó. Aí ele tá assim no meio da aula. Então, a internet, o vídeo, o Reels do Instagram, do TikTok, ele é 10, 15 segundos. A sua aula não dá 10, 15 segundos. É 50. Às vezes é mais. Então, atrapalhou. Por isso que a escola e as leis, para mim, de forma assertiva, retira o celular. Porque você está competindo, te cortando, você está competindo com o professor que está falando 50 minutos, onde você está acostumado a ver vídeo de 10, 15. Exatamente. Ah, não dá. Eu não consigo competir com um youtuber que está falando de jogos. Eu estou falando de uma aula chata das mitocôndrias, da produção de energia. Ah, não. Eu estou competindo com blogueiras que estão falando coisas legais. Eu estou competindo com alguém que está falando sobre os jogos que ele quer jogar na rede social, conectado com pessoas do mundo inteiro. Você vai competir com isso? Não, você vai perder. E é preciso delimitar para o aluno que aquilo é importante para a vida dele. O jogo tem a hora e o ensino tem hora. Então, retirar as redes sociais dele naquele momento, e o jovem ele não tem o discernimento naquele momento com 10, né, as crianças de 10 até lá no final do ensino médio, 17, ele principalmente as crianças, ele não tem o discernimento que o ensino é importante. Quando a gente tem a nossa idade, com o trabalho, você tem, nossa, eu deveria ter estudado aquilo ali mais. Mas jovem não. Ele vai preferir ficar com o celular. Claro. E competir com esse celular, competir com esses reels de 1 minuto no máximo, tá complicado, né? Mas é isso. Professor, agora, o senhor também prepara alunos para o Enem. O Enem tá chegando. Minha especialidade. Sua especialidade. O professor Jorginho do violão, Jorginho das paródias, né? Exato. O que é importante saber, falando especificamente na área que o senhor atua, de biologia, sabe? O que de biologia que sempre cai? Eu sei, tudo que a gente estudou durante toda a vida. Mas o Enem tem sua área preferida. Não é, sim, professor? Como que o Enem aborda muito questões do cotidiano, do dia a dia. Então você vai trazer a área de ecologia. Ecologia é a área que disparadamente mais cai dentro da biologia. Questões ambientais, questão de poluição, e desde poluição da ar, poluição da água, poluição do solo. Então nós temos questão da poluição do ar, um processo bom, né, que é o efeito estufa, que mantém o planeta aquecido, mas esses gases que são emitidos naturalmente até pela nossa respiração. Um dos gases de efeito estufa é o gás carbônico. Sim. Da digestão, do processo de decomposição do metano, né, do gado, dos ruminantes. Mas uma vez que você emite muito desses gases, aí você aquece demais o planeta. Então, falando de ecologia, principalmente poluição do ar, né, questão do aquecimento global, inversão térmica, poluição da água, eutrofização. Quando você lança o esgoto na água, você aumenta a proliferação daquelas bactérias que consomem todo o oxigênio. E os animais que vivem na água, eles acabam morrendo por falta de oxigênio. Olha que interessante. Está dentro da água e o peixe vai morrer sem oxigênio? Meu Deus. E tudo começou graças ao esgoto sendo lançado na água. Poluição do solo, lixão, trabalho lixão, aterro sanitário, alternativas como incineração. Então, ecologia, o que eu digo para o aluno que está estudando, se preparando para o Enem, estude principalmente ecologia, é o que mais aborda. No segundo lugar, a gente traz sobre fisiologia. Fisiologia estuda o funcionamento, os famosos sistemas. Sistema digestório, sistema endócrino, que trabalha com os hormônios, o sistema respiratório. Logo em segundo lugar, eu sempre indico o aluno estudar isso. Mas ecologia é o queridinho, porque o Enem contextualiza coisas atuais. Então, inevitavelmente, ele traz a ecologia como ápice do Enem e todos os outros vestibulares também na biologia. Que legal. E todo esse conteúdo o senhor transforma em música, professor? Transforma em música, a gente canta, legal. Parasitologia, a gente pega músicas como, por exemplo, aquela eu quero você como eu quero, lembra? Kid de Abelha? Do Kid de Abelha. Bactérias não tem carioteca. Olha, que legal. É a queridinha que tem a maior número de visualizações ali. Juntando as plataformas, passa de mais de 100 mil views, comentários. Que do Brasil tem, inteiro. Assim, mais ou menos? Tem de parasitologia também, tem do vírus. O vírus tem de skunk. Tem do vírus, tem, que mais? Tem de fotossíntese.
fotossíntese, tem música da fotossíntese, tem música dos animais, do porífero, desde músicas de criança. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Lembra? Aí dos poríferos também O que mais que nós temos? Jota Quest. Hoje, a música Hoje. Que legal. Hoje preciso de você. E aí o senhor transforma tudo isso em letras. Tudo aquilo que você passou os 50 minutos aprendendo, em uma música de 2 minutos, você revisa tudo e aquele chicletinho gruda na sua cabeça. Muito legal. E você leva para casa e fala, na faculdade, eu recebi o WhatsApp de uma aluna que está na faculdade, falou, caiu a prova de medicina que tinha aquela parte da música, ninguém lembrava, mas eu lembrei por causa da música. Legal. Você vê, a pessoa está no 4º semestre de medicina e está levando ainda as suas paródias. Está te ajudando lá na frente. É emocionante, né? Falar sobre isso. Muito bom. Para encerrar, professor, claro. Se o senhor pudesse dar uma dica hoje de ouro para quem está se preparando para o Enem, qual seria? Pode até olhar para aquela câmera para o senhor dar essa dica, porque dica de ouro para quem está se preparando. E eu vou falar não só de biologia, como eu vou falar de todas as áreas. Nesse momento, nós estamos aí há praticamente 1 mês do Enem. Não é a hora de você que se preparou estudar. Não, é revisar. E revisa como? Eu costumo falar, revisar de forma inteligente pegar as últimas provas do Enem e você realiza aquelas questões. Aquela questão que você errou, o que significa? Que você não sabe. Então, estudar inteligente pega as que você errou, pega qual é aquele assunto que eu errei. Eu errei aquela de ecologia que nós falamos agora há pouco, então você vai estudar de forma assertiva aquela. Aí você vai para o conteúdo. Terminou o conteúdo e aí entra a tecnologia, tem videoaulas no YouTube, né? E você pega depois 30 questões daquele assunto que você errou e aquelas 30 vai fazer você acertar e estudar aquilo que você errou. Errei termodinâmica da física, então você vai estudar uma aula de termodinâmica, pega exercício, aí nós temos a tecnologia, ChatGPT, me gere questões ou procure dos últimos vestibulares sobre termodinâmica, e aí você vai fazer 30 questões daquela que você errou. Errar uma questão te mostra que você não sabe. E faltando 1 mês para a prova, não é hora de revisar tudo, isso causa ansiedade. Aí chega na hora da prova, dá um branco, porque você está ansioso. Não dá para revisar tudo e de toda aí qualquer matéria em 1 mês. Então isso é um erro. Estude de forma inteligente, é estudar por questões. Faça aquela, acertou, ótimo, não vai ficar olhando para aquela que você acertou não. Nesse momento, nessa reta final, vá para aquela que você errou e estude. Isso é estudar de forma inteligente. O que você acha? Eu acho incrível. Nossa, eu inclusive vou até querer voltar ao ensino médio, hein, para ter aula com o professor Jorginho. Olha isso. Maravilha. Professor, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter vindo nesse bate-papo muito legal. Eu que agradeço. E assim, em nome de todos os alunos, eu sei que muito aluno deve estar querendo te agradecer, né, pela sua dedicação. É muito legal a gente ver profissionais e professores, principalmente, que, como eu disse no início da entrevista, é a base de todas as outras profissões, se dedicando e mostrando realmente que conhecimento é a base de tudo e que a gente precisa levar a sério cada vez mais. Em épocas de rede social, de tudo digital e de tudo a um clique de informação, ser professor é ainda mais gratificante ver o seu aluno ali conquistando um vestibular, passando e no consultório médico e o médico ser seu aluno é muito legal. É muito então, legal. mais uma vez, obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos. E estou sempre à sua disposição. Quando tiver assuntos educacionais, liga para o professor Jorginho que eu venho. É só ligar para o professor Jorginho ou você também pode acessar as redes sociais. Qual que é a rede social, professor? É @profjorginho. 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 Posso dar um recado final? Claro, fica à vontade. Quero convidar a todos, você que não é meu aluno, todos os anos eu faço um aulão. Esse ano ele acontecerá dia 1º de novembro. 1º de novembro acontece na Univag, não só com o professor Jorginho, mas com um time completo de outros professores também. É exatamente um final de semana antes do Enem. É o momento perfeito para você revisar, curtir as paródias do professor Jorginho, caso você você nunca ouviu, lá teremos o show com a banda completa do Prof. Jorginho. As inscrições ela é feita pelo site Simpla, né? Simpla com Y. Você entra no site, digita lá Jorginho, que já vai aparecer as informações. É isso. Muito bom. Professor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, e assim a gente finaliza o nosso Lounge TRT. Até uma próxima edição e a gente se vê por aí.